E aí, pessoal, quem vos fala é o Giancap. No vídeo de hoje, a gente vai evidenciar como o Thiago Santinelli está mais para uma espécie de Nando Moura do comunismo, porque ele fica fazendo gracinha, fica xingando todo mundo, só que ele não lê os livros que ele apresenta, ele não faz a mínima ideia de livro que ele apresenta, e eu vou aqui evidenciar isso, porque apesar da arrogância dele, se colocando como iluminado, tipo Tiago assim, ó, Santinelli está aqui para te tirar desse vale sombrio da ignorância. Primeira coisa que você apesar disso, ele não tem noção nenhuma do que tá falando. Ele apresenta um livro que não faz a mínima ideia. precisa saber é que não foi Karl Marx que inventou a palavra comunismo. Não foi o Ian Neves também que inventou, nem o Jones Manuel e nem eu. Outros autores da época já escreviam sobre como seria uma sociedade vivendo em comunas, com as terras. Preste atenção nisso. Proudhon, ele apresenta Proudhon. Prestem atenção, Proudhon, que é o livro O que é Propriedade do Proudhon. Ele não faz a mínima ideia mesmo desse livro. Sendo usadas de forma coletiva, sem a necessidade de um governo central. Mas, antes de Karl Marx, essas ideias socialistas eram consideradas utópicas. A intenção dele, juntamente com seu brother Engels, bota a fotinha dos dois aí pra nós. A intenção deles era tirar o socialismo desse campo da utopia e transformar numa ciência. Uma ciência que pudesse dar base teórica para os trabalhadores entenderem melhor como o capitalismo funciona e também como colocar o socialismo em prática. Então, se você é esse tipinho de pessoa que fica dizendo coisas como assim, o socialismo é utópico, isso aí é utopia de vocês. Saiba que você está sendo mais burrão que o Monark e o Cogos junto. Mas não se preocupe. Burrão, né? O Sentinela não é burrão, não. Olha só, para começar, o autor mais antigo é o Victor Dupin, tá? Ele escreveu no século XVIII. E todos os autores aí citados pelo Santinelli escreveram no século XIX, tá? Então já começa já muito estranho isso, né? Por que não citou o Victor Dupin? Por que não citou? Se é de um século antes, né? De uma obra do século XVIII. É estranho. Mas aí vocês podem pensar, não, mas eu só quis citar alguns exemplos de pessoas que se colocavam como comunistas antes de Marx. Só que aí também é um erro também bizarro dele, porque Proudhon não se colocava como comunista. Ele era um crítico do comunismo ferrenho. O Proudhon era um ferrenho anticomunista. Então, assim, o Proudhon não estava nessa, né, de se colocar como comunista, né, sem contar que ele não cita quem se colocava como comunista um século antes, né, foi o Victor Dupin, no século XVIII. Então, assim, já está muito bizarro isso. Já vai ficar mais bizarro ainda, eu vou mostrar aqui para vocês algumas citações do livro que o Santinelli não leu, nessa vergonha aí dele aí, né? Tem muito mais, tá, gente? Só vou citar aqui algumas, que eu até que pesquisei aqui no Kindle, tá, na Amazon, que é bem bizarro mesmo, cara. Assim, é, Proudhon diz que o comunismo é a exploração dos fortes pelos fracos. 193, ele fala: no comunismo, a desigualdade provém da colocação da mediocridade em um nível de excelência. Isso também aqui é uma crítica do Proudhon, né? A mediocridade toma o lugar da excelência, né? Comunismo é opressão, escravidão. O comunismo é essencialmente oposto ao livre exercício das nossas faculdades, aos nossos desejos. Enfim, aqui tem um monte, tem muito mais. O Proudhon também fala que o comunismo é incompatível com a natureza humana no livro aqui em questão, tá? Isso para citar só um livro do Santinelli, tá? Porque em outros livros o Proudhon é até mais ainda ferrenhamente anticomunista, com Pornocracia aqui, tá? Todo comunismo leva à ruína da família. No livro Pornocracia, o Proudhon assim detona mais ainda o comunismo. Mas acho que citar pornocracia aqui já é covardia, né? Porque só no livro já lá que o Santinelli mostrou e que não leu, já fica já bem feio para ele, sabe? Porque é muito, assim, é um livro assim já bem anticomunista, sabe? Há muitas críticas ao comunismo. E não é à toa que esse anticomunismo do Proudhon levou até mesmo à criação do Círculo Proudhon na França, que tá aqui, ó, para vocês, não estou inventando nada, tá? Tá aqui, ó, Wikipédia básica, tá? Extrema direita, o Círculo Proudhon, sabe? Influenciou o proto-fascismo, tá? Então, fascistas iniciais tiveram até alguma influência proudhoniana.
porque ele realmente era anticomunista mesmo, sabe. O Marx chegou até a chamar o Proudhon de socialista utópico, isso é verdade, o que o Santinelli disse, só que o marxismo, tem até a obra do Manifesto Comunista, que eu vou até mostrar mais à frente, é outro aspecto, mas enfim, o Manifesto Comunista também fala que havia muitos tipos de socialismo, inclusive o socialismo reacionário, o socialismo burguês. E adivinhem vocês, o Marx e o Engels, né, eles colocam, o Proudhon nessa categoria do socialismo burguês, eles colocam o Proudhon nessa, né. Então, assim, o Santinelli faz uma salada tremenda, porque ele coloca, assim, os supostos comunistas e depois junta com o socialismo utópico, como se fossem, né, comunistas ali no caso. Tudo bem, a gente pode até falar de outros como Fourier, ok, até o Fourier ainda dá para falar ainda, né, colocar Fourier como um defensor, uma pessoa que defendia o comunismo, né, se colocava como defensor de comunismo, né, e que também teve alguma ideia de, assim, de utopia, né, tal, atrelada a ele, só que o Proudhon não, assim, o Proudhon, assim, é muito bizarro mesmo, isso é muito bizarro. E também aqui, tem uma questão bem interessante que é da um livro, chamado A Fome Vermelha, A Guerra de Stalin na Ucrânia, que, coloca aqui acho que um ponto acho que muito interessante para a gente, diferenciar o Proudhon do Marx, do marxismo, né, o anarquismo do Proudhon, do marxismo, que tem aqui, acho que é algo muito interessante, sobre os camponeses, né. Em 1929, Stalin lançou uma política de coletivização da agricultura. Na prática, uma segunda revolução russa, que expulsou milhões de camponeses de suas terras e levou a fazendas coletivas. Tá aqui, tá? O Stalin, ele atacou camponeses, tá? O campesinato. Tá aqui, ó, campesinato. O Stalin, ele não foi atacar, só, ai, latifundiário, não sei o quê, não. E até concordo com o Santilé quando ele fala nesse vídeo que a gente tem que ser contra latifundiário, de fato tem que ser contra. O Proudhon é contra latifundiário, tá? E até mesmo o Hofbauer, o pai do anarcocapitalismo, também é contra, mas o Stalin foi contra a propriedade do campesinato, a gente de agricultura familiar, gente que queria ficar de boa com a sua família. Só que o Stalin, né, tão amado pelo Santinelli, foi lá e desceu o cacete, usou a força contra, o campesinato, tá. Isso aqui, tá, pessoal. Stalin buscou ativamente eliminar o campesinato ucraniano. O Estado fechou as fronteiras da república e confiscou toda a comida disponível. Enfim, eh, tudo bem, você pode ser um comunista e falar assim: "Ah, não, eu sou stalinista e revisionista", e ficar zoando, tudo que aconteceu, essas mortes. Você pode zoar essas mortes, né, e falar que é a rola do amor, né, chamar o Holodomor de rola do amor, como já vi muito comunista stalinista, né, negar. E tudo bem, mas o fato é que dentro da doutrina do marxismo, de fato, não tem a defesa de propriedade do campesinato, tá, não tem, tá. Isso não existe no comunismo, tá. E não sou eu que estou falando, tá? Vocês podem falar que eu estou aqui citando livros que não são comunistas, então não servem. Eu posso citar aqui um livro comunista, que está aqui, ó, citação comunista, do Manifesto Comunista, da editora Global, tem o prólogo lá, é só conferir, tá? Que diz, abre aspas, Proudhon era adversário do comunismo, posto que só na conservação e consolidação da propriedade privada do camponês ou do artesão via o meio de estes prosperarem. Então, pessoal, como está aqui, o Proudhon, segundo uma obra comunista, tá, ele defendia a propriedade privada dos camponeses. Então, é óbvio que o Proudhon, independentemente da versão mais alternativa, revisionista, o negacionista do genocídio ucraniano. Independentemente disso, existe sim uma diferença teórica, tá, entre Proudhon e Marx, mas muito grande, porque o Proudhon, inclusive, ele não era só chamado de socialista utópico pelo Marx, mas também era chamado de ideólogo do pequeno burguês. Então, pequeno burguês era uma ofensa na boca do Marx, tá? Contra o Proudhon. E aí que a gente vê aqui uma notícia que deu no G1 no ano passado, que é muito pertinente para o momento.
Micro e pequenas empresas geram 80% dos empregos formais no país, de Sebrae. Fecha aspas. Tá aí no jornal G1, é uma notícia interessante porque explica o cinismo de grande parte aí desses web comunistas. Porque os web comunistas ficam falando, ai que não, ai a tia, o Zé da padaria, o pequeno comerciante não precisa ter medo do comunismo não, porque o comunismo só vai atacar os grandes, os pequenos não. Mas aí a gente vê que é só uma questão mesmo estratégica deles, não é o que realmente eles pensam de verdade. Marx xinga Proudhon de ideólogo da pequena burguesia, porque é uma ofensa na boca dele mesmo. Mas hoje os webcomunistas têm que ficar fingindo que não precisa pequeno burguês ter medo, né? Porque é algo estratégico, de fato. É muita gente aí, sabe? E gente que tem importância para o país. Então não dá pra bater de frente, né? Então eles só mentem só. Então sempre quando vocês ouvirem de comunistas ironizando pequenos comércios que têm medo do comunismo, lembre-se disso, lembre-se da treta de Proudhon com Marx. Mas enfim, pessoal, acho que já está explicado como o Santinelli falou bobagens aí. Eu só queria pontuar que eu acho que o Santinelli colocou o Proudhon nessa, que é muito comum em grupinhos de comunistas, anarquistas, é uma espécie de simplificação, né? Como se o comunismo e o anarquismo fossem a mesma coisa, e apenas a diferença é a etapa do governo, né? Que o comunismo ainda quer o governo, uma etapa, e o anarquista quer já ir direto. Isso também é falso, tá, pessoal? Porque o Proudhon mesmo foi o primeiro anarquista da história, né? E também ele foi um parlamentar francês, né? Então, e também acreditava em alguma reforma também dentro do Estado, tá? Isso não é exatamente a essência que diferencia o pensamento do Proudhon para o Marx, tá? Que um queria usar o Estado e o outro não. Não é isso exatamente. O Proudhon, ele tinha discordância com Marx principalmente sobre a descentralização de poder. O Marx não queria só usar o Estado, ele queria usar o Estado para centralizar o poder, enquanto Proudhon ele era um reformista. Então, ele queria que descentralizar o poder. O problema em si nem estava em usar o Estado, na visão de Proudhon. O problema estava em usar o Estado para centralizar o poder. Então essa é a grande diferença. O Marx era um centralizador de poder. O Proudhon, ele era um descentralizador de poder. Essa é a grande diferença mesmo. Isso também explica que coletivização forçada é algo do marxismo. Proudhon não defendia a coletivização forçada, ele defendia a voluntariedade. Ele era chamado de socialista utópico porque ele acreditava que, havendo pequenos projetos de trabalho, sim, com a propriedade coletiva, né, com cooperativas, o trabalhador iria voluntariamente ver que era o melhor sistema e ele iria entrar espontaneamente. Mas o Proudhon também dava o direito de a pessoa ter a sua propriedade, sabe, trabalhar com a sua família, sozinho, tal. Não precisava entrar, sabe, numa propriedade maior, coletiva, não. E poderia continuar, como no caso do campesinato. Os camponeses na Ucrânia, por exemplo, eles poderiam continuar de boa, sabe, com a agricultura familiar ali, sabe, na sua pequena propriedade, de boa. Para Proudhon não haveria necessidade de forçar uma coletivização para botar um grande projeto, né? Essa é a grande diferença. É a favor da descentralização e voluntariedade, enquanto Marx era centralização com coerção. O Marx não admitia como uma opção o camponês ter a sua propriedade no seu canto, de boa. Não. Tem que todo mundo ser forçado, todos teriam que ser forçados na coletivização. Mas enfim, pessoal, esse foi meu vídeo. Então, até a próxima.